Situada a aproximadamente 60 quilômetros de Cusco, no Vale Sagrado, Ollantaytambo é uma fascinante vila inca conhecida por suas impressionantes ruínas arqueológicas e arquitetura bem preservada. A cidade é uma das poucas que mantém o traçado original das ruas incas, com seus típicos blocos de pedras e canais de água. Além de sua rica história, Ollantaytambo oferece paisagens deslumbrantes, com montanhas imponentes ao redor. A combinação de cultura, história e beleza natural faz de Ollantaytambo um lugar imperdível no Peru. Também conhecemos o sítio arqueológico Pincuiluna, com vistas fascinantes de Ollantaytambo, assim como uma trilha desafiadora até a Puerta del Sol, um enigmático portal inca no cume de uma das montanhas mais altas da região. Chegamos em Ollantaytambo, esse pequeno povoado no Vale Sagrado aqui no Peru. Um povoado cercado de montanhas e sítios arqueológicos para ser explorado. Esse povoado que possui a cultura inca mais preservada no Peru. E aqui estamos na praça principal de Ollantaytambo, uma praça que é rodeada de montanhas. E os sítios arqueológicos principais estão nas montanhas que ficam ao redor da cidade. E a gente chegou aqui em Ollantaytambo através de um carro compartilhado que a gente pegou lá em Cusco. Demorou mais ou menos 1h30 até chegar aqui. A gente pagou 15 soles cada um por esse transporte até aqui. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida, no dudes. Essa rua aqui, ela é um exemplo de como a construção inca ainda permanece aqui. Esses muros aqui, ó, podem ver, dos dois lados, até certa altura ainda é a construção inca. Essa rua inteira aqui, ó, ela tem muitas partes ainda que restam das construções incas. Bom dia. De tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. E aqui a gente pode ver que nos cantos é onde eles usam as pedras maiores. Olha o tamanho dessa pedra. Imagina como que a força que eles tiveram e o trabalho que eles tiveram para trazer essa pedra e colocar aqui. Linda paloma, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Vuela, paloma, livre. Então, por onde a gente olha, andando por aqui, a gente vê as montanhas ao redor. E é interessante que a gente vê as ruínas também nas montanhas. Ou seja, não tem só apenas muitas montanhas, mas também existem várias ruínas nessas montanhas. E olha só que interessante. Isso aqui é uma canaleta de água que passa por essa rua do povoado. E acredite ou não, ela foi feita na época dos Incas. E essas canaletas, os Incas fizeram
com o intuito de distribuir a água pelo povoado e as pessoas poderem beber água, poder lavar suas roupas e várias outras coisas. E a hora que foi tão bem feito que até hoje está aqui. E ela não está apenas nessa rua, tem mais outras 3 ruas do povoado que existe essa canaleta. Ou seja, eles desviaram o rio que vem lá de perto da montanha para cá. Ou seja, Ollantaytambo é uma maravilha arquitetônica, com feitos que até hoje podemos apreciar. E aqui chegamos em outra rua que tem a canaleta de água. É incrível como a água corre rápido e com abundância. E já sentamos para almoçar aqui, porque já é quase meio-dia e a fome está batendo. Restaurante bem típico, ó, típico peruano. Caramba, veio muita comida aqui, meu. E agora nós vamos a um sítio arqueológico bem lá, ó, lá atrás já dá para ver ele. E aquele lugar lá é o sítio arqueológico principal daqui do povoado. Aqui tem outra rua com o sistema da canaleta de água que passa distribuindo a água pelas ruas. E aqui tem uma outra parte, porque ela fica mais larga, como vocês podem ver, mas ela continua por baixo da rua e aqui a gente vê que ela tem uma grande parte para fora da terra e continua descendo, vai embora. Aqui a gente pode ver, ó, que a água vem de lá de trás e ela continua descendo, ó. E lá atrás o sítio arqueológico de Ollantaytambo, que é onde nós vamos subir agora. E logo aqui na entrada do sítio arqueológico a gente já encontra algumas das peças que eles usavam nas construções deles, né? Muitas pedras enormes como essa aqui, ó. E a gente pode ver que foi bem lapidada a parte bem lisa dela. E já subimos algumas escadas. Lógico que tem muitas ainda, né? Mas já temos aqui uma visão do povoado lá embaixo. Aqui atrás já temos uma muralha gigante inca. E pelo espaço entre um tijolo e outro já dá para saber que realmente é inca. Que eles não deixavam nenhum fio de cabelo passar
entre uma rocha e outra. Uma arquitetura perfeita. Olha só essa parede inca. Incrível. E estamos cada vez mais alto. Dá uma olhada na altura que a gente já está. E muitas dessas pedras aqui têm essas saliências, como essas aqui, por exemplo. Algumas, na verdade, são só algumas, muitas não têm. É que muitas delas foram tiradas, né? É que eles deixavam essas saliências aqui para eles poderem levantar as pedras de uma maneira mais fácil. E aqui a gente pode ver que as pedras, o jeito que eles encaixavam elas, eram como se fosse quebra-cabeças, ou brincando com Lego. Porque eles não usavam cimento para unir elas, ou segurar elas. Porque as pedras, é claro, elas eram tão pesadas que não precisava de cimento para segurar elas, né? Só o peso delas já segurava a estrutura toda. Essa enorme rocha esculpida era para ser inclinada nesse espaço, mas por alguma razão nunca o fizeram, provando assim que Ollantaytambo nunca foi terminado. Essas são as ruínas do Templo do Sol. O objetivo desse edifício era estar destinado a ter uma estrutura extraordinária e original, ou seja, sem nada comparável em nenhum outro lugar. Mas nunca foi terminado, porque não era resultado de um projeto único, mas foi obra de várias gerações de arquitetos que se encarregaram da obra, o que fez com que as paredes ao redor do templo tivessem um acabamento rudimentar, construídos com blocos reciclados de outras construções. Algumas das pedras do Templo do Sol pesam mais de 40 toneladas. Entrei numa sala, tem vários lugares na parede, uns espaços para guardar algumas coisas, né? É uma das salas mais altas de todo o sítio arqueológico. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando océanos. Tantas idas y venidas, nuestra huellas en los médanos. Todo lo que sentimos y lo que aprendimos, lo que nos propusimos. Interessante que os incas, eles gostavam de viver no alto, nas montanhas, né? Isso tudo porque se você vive no topo de uma montanha, é muito mais fácil de se defender dos inimigos. Lo que ahora somos. E esses degraus aqui gigantescos que temos
eles eram feitos pelos incas justamente para poder plantar as plantações deles numa área plana. Eles conseguiam fazer várias áreas planas para plantio nas montanhas dessa maneira. E aqui estamos novamente na parte de baixo do sítio arqueológico de Ollantaytambo. E agora nós vamos para uma outra área que fica aqui na parte de baixo. Se alguém entrava aí, certo, era muito pequeno. Aqui temos uma das salas incas, tem essa fonte dentro da sala, meu. Muito massa. Além de muita da água ser canalizada no meio do povo, ao meio do povoado, eles tinham essas salas com as fontes para beber a água. Agora temos outra aqui, ó, várias. Sirvió para ser lo que ahora somos. Lo que ahora somos. Então, novamente estamos num lugar que vemos uma parede supostamente inca, mas sabemos que as paredes incas são bem melhores do que essa, né? Isso aqui tenho a impressão que foi reconstruído para nos trazer a ideia de como era antes. E agora estamos subindo outra escadaria aqui para nos levar a outras ruínas, né, Inca. Aqui do lado da escada, como vocês podem ver, tem outro lugar para a água correr, outra canaleta de água. Então, como vocês podem ver, essa aqui não está funcionando. São vários, né? Talvez esse secou. Já estou muito alto e o vento é muito forte aqui. Chega a quase empurrar a gente para baixo. A altitude também faz a gente ficar meio cansado e falta ar. Chegamos num lugar que não tem ninguém de turista. Só a gente aqui. Me deu até uma tranquilidade, meu. Naquele outro lugar que a gente tava, tinha muita, mas muita gente mesmo.
Agora achamos um grande gramado e a gente vai caminhar até as lhamas. Temos uma outra área do sítio arqueológico, podemos ver 4 bicas de água incrível, canalizada, que vem das montanhas com água puríssima. Funcionando até hoje, detalhe. É incrível como eles construíam esses aquedutos de água. Às vezes passa por baixo da terra, de repente sai, você vê assim, ó, lugares como esse, a água passando por baixo da terra e sai lá na frente, de repente divide em 4. É incrível. Aqui temos outro exemplo de que a canaleta de água fica bem larga, porque o acúmulo de água é gigantesco. E a razão que os incas fizeram Ollantaytambo, mais pelo fato de poder proteger essa região, que era dos incas, e também era um lugar feito para cerimônias religiosas. Então é lógico, mais um lugar inca que é considerado espiritual. E aqui temos um labirinto cheio de lugares, cheio de salas. Na época dos incas tinham uns tetos, né, de palha. E agora o que resta são essas paredes que na verdade já são reconstruídas. Dá uma olhada nessas paredes, elas foram reconstruídas, certamente. E quando eu falo que certas paredes foram reconstruídas, é porque olha só essa parede aqui. Essa é uma parede inca que com certeza não foi reconstruída, porque ela tem as junções bem rentes, e isso aqui é super difícil de destruir. Os espanhóis com certeza não conseguiram destruir totalmente, então essa parte aqui restou. E ali na frente, como vocês podem ver, era uma outra passagem de água que caía aqui, ó. E vinha de certo de lá da montanha. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. E é incrível como os incas sabiam escolher os lugares para fazer suas estruturas que durariam praticamente para sempre, né? Só em lugares maravilhosos, lugares lindos como esse. E eu me pergunto, será que quando eles construíam esses lugares, eles imaginavam que ia durar tanto tempo assim? Que depois de centenas e centenas de anos, que pessoas iriam vir aqui só para ver isso? Y despierta cosa que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Llegaste a mí. E essa fonte aqui tá muito bonitinha, cara. Con aire puro. Não basta fazer uma fonte, eles fizeram uma decoração em volta dela também. Que maravilha. Llegaste a mí con amor
ti sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despiertas cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás. Bom, já saímos do sítio arqueológico e estamos aqui na vila de volta. Meu, esse lugar é mágico. Não só a vila aqui, o povoado de Ollantaytambo, mas também o sítio arqueológico é incrível. E eu diria que para quem vai para Machu Picchu, é uma boa parada antes de Machu Picchu, né? Vim para cá para pegar o trem para Machu Picchu, né? E agora, fim de tarde, estamos caminhando para um outro lado do povoado, que a gente vai subir uma montanha que tem outras estruturas, que lá a gente vai encontrar um outro sítio arqueológico incrível dos Incas. E aqui começamos, não sei se vai ser pequena subida, mas uma subida até aquela linda estrutura inca lá em cima. Existe um pequeno controle aqui na entrada, mas não tem que pagar nada. Só apenas colocar o nome do país que você vem, nada mais. E essa montanha que a gente está subindo se chama Pico y Luna. E o sítio arqueológico que a gente vai chegar mais para frente tem o mesmo nome. E essa estrutura que os incas fizeram no topo, quase no topo dessa montanha, tinha o propósito de servir como um depósito para cereais, carnes e muitas outras coisas. Eu acho que, pelo fato de ser um lugar alto, os alimentos ficavam mais frescos, porque a temperatura era mais fria no alto. Então essa era a razão por um depósito de cereais estar tão no alto assim. E já estamos, ó, bem alto. Não subimos nem 5, uns 10 minutos, nem 10 minutos eu acho. Já estamos bem alto. E olha que interessante, eu cheguei num lugar aqui, ainda não estou lá nos depósitos, né? No meio do caminho tem esse quadrado aqui, essa parede, e não tem portas. A única entrada é essa pequena porta aqui, ó. E olha só, desse lado aqui, nessa montanha, a gente consegue ver do outro lado lá, aquela montanha onde a gente estava antes. Lá é o sítio arqueológico de Ollantaytambo. E estamos quase chegando lá nos depósitos Inca. Falta pouco. E aqui finalmente chegamos nos depósitos dos Incas. E olha, tem uma vista incrível daqui de cima. Eu não usaria como depósito, eu moraria aqui. E não tem turistas aqui, essa outra coisa interessante. Tá vaziozão o lugar.
E aqui a gente chegou numa outra área que tem muito dessas construções incas também. São ruínas, né? E essa parte, se eu não me engano, também eram depósitos, né? Eu digo isso porque tem muito dessas salas sem portas, apenas com uma entrada muito pequena embaixo, de menos de 1 metro de tamanho, né? Então isso pode indicar que sejam depósitos que em cima eles colocavam os cereais e sempre, quando precisavam pegar mais, eles pegavam de baixo. E quando tinha que depositar os cereais, eles depositavam em cima. E agora eu achei uma sala, olha só. Mas o mais interessante dessa sala aqui é a vista, cara, que ela tem. Olha só, a porta dela dá de frente com a montanha gigantesca e esse vale na frente. São 9 da manhã agora, mais um dia em Ollantaytambo. E hoje nós vamos, depois de pegar uma carona de um tuk-tuk que nos cobrou 30 soles até chegar aqui, no começo de uma um pouco longa caminhada de 2 horas agora, até chegar a um lugar considerado muito espiritual pelos incas, no topo de uma montanha. A caminhada está sendo bem difícil, pura subida. E pensar que vão ser assim, subida por 2 horas, cara. Mas com certeza a vista será a melhor recompensa. E essa montanha que a gente está indo se chama Porta Sagrada de Intipunco, que é esse portal, cara. É incrível, foi feito pelos incas com o intuito de nos transportar para outra dimensão. Por isso que eles fizeram esse portal no meio do nada. Eles não têm uma civilização lá, não tem nada lá, só esse portal, cara. Tá ficando alto, hein? Nossa, cada vez fica mais alto, fica mais íngreme, mais difícil. Mas não, mas vamos lá. A Adri ficou lá pra trás, ó, ela tá achando difícil a caminhada. Tem uma montanha bem ali na frente, parece mais uma pirâmide, cara. Aí eu me pergunto, será que não tem uma pirâmide por baixo dessa grande montanha? Será que com o tempo a vegetação não cobriu essa pirâmide? E antes era uma grande construção inca?
gente achou um lugar aqui com um gramado bem bonito. É um lugar para descanso, eu acho. Umas casinhas. Mas essas casinhas parecem ser mais um lugar assim para informações turísticas, creio. Mas não tem ninguém aqui. Encontramos aqui um tipo de cactus bem interessante. Umas flores vermelhas, lindas. Pra ter certeza que eu tava certo, eu perguntei para um senhor que tem uma casinha ali. Bom, estamos indo certo, de acordo com o que ele falou. Vamos seguir o caminho aqui. Já se passou cerca de uns 40 minutos que a gente tá andando. Acho que estamos quase na metade do caminho. Já faz mais de uma hora que a gente está andando. E encontramos alguns outros turistas voltando de lá. E eles falaram que não está muito longe. Mas não sei se eu acredito, porque às vezes eles falam isso para dar mais energia pra gente, mais ânimo, né? Então nesse caso não deu certo, né? Porque eu não acreditei que falta pouco. O mapa, o GPS diz que ainda está na metade do caminho. Mas tomara que eu esteja errado. Olha, tá muito difícil. Já fazem 2h30 que a gente está fazendo essa trilha. E agora a gente consegue ver já no topo dessa outra montanha, porque a gente já subiu e desceu 2 montanhas. E agora a gente consegue ver que na próxima montanha lá em cima tá o tal portal. Tem vacas aqui. Como que essa vaca chegou aqui, cara? Ainda não chegamos, mas eu achei umas ruínas incas bem aqui. E o interessante é que no mapa não diz que tem nenhuma ruína aqui. Olha só que interessante, meu. Deve ser muito antiga. Agora você imagina que eles construíram um povoado aqui, cara. Você tem noção disso? Olha a altura que a gente tá. Olha a dificuldade que foi para chegar aqui. Aí você chega aqui, tem ruínas de um povoado. Aqui eu cheguei numa sala, ó. Impressionante esse lugar. Só de ver esses passos na parede aqui, já dá pra saber que é Inca.
aquelas ruínas que eu tava ali. Se chama Choquetacarpo. Que agora eu vi que tem um sinal aqui dizendo sobre essas ruínas ali. É que eu tinha pego um caminho diferente para chegar nelas. Mas, sim, se chama Choquetacarpo. Agora falta pouco. Falta uma última subida agora até o portal. E a Adri decidiu ficar para trás. Ela tá muito cansada. A gente dividiu a água, ela ficou com um pouco da água e eu trouxe o resto. Não sei se ela vai chegar até o fim, mas caso contrário ela vai me esperar ali atrás. Que agora essa reta final aqui é uma subida bem íngreme, tá difícil, viu? Que agora eu não tô cansaço com o problema de altitude, pois lá no topo, onde a gente quer chegar, são 4.000 metros de altura. Como eu estou chegando, aqui já deve ter uns 3.800. Já posso ver o sinal ali na frente. Falta muito pouco. Cheguei no portal. Vocês estão preparados para passar para outra dimensão? Pois eu estou. Chegamos ao tão esperado lugar que é o portal aqui. E foram 5 horas subindo sem parar. E olha quem conseguiu chegar aqui também. Morrendo, mas chegou, né? E a vista aqui é linda. Aqui a gente consegue ver todos os lados das montanhas. Muito lindo. Esse lugar é incrível, não só pela paisagem que a gente consegue ver daqui, né? Mas pela energia, cara, a energia que tem esse lugar. Não é à toa que os incas construíram esse lugar aqui, eles sabiam dessa energia que o lugar possui. Eles sabiam também como buscar essa energia. Pois esse lugar aqui, o único propósito dele é religioso.
Os incas, eles procuravam lugares assim, muito altos e que possuíssem uma energia forte para fazer os templos. Tanto é que ali, após a porta, do lado, tem um lugar para deixar uma oferenda. Então aqui era um lugar muito espiritual para os incas. Vambora então, né? Quando eu cheguei lá em cima, no portal, eu tava com muita fome, porque a gente não trouxe comida, a gente não imaginava que ia gastar 5 horas numa trilha. Aí, lá tinha umas oferendas, fazem oferenda pros deuses, né? Os deuses incas, porque ali é um portal do sol, é o portal de conexão com o deus sol inca. Daí tinha umas oferendas ali, tinha uma oferenda só, que era uma banana e um cigarro. Aí, cara, eu não resisti, eu peguei a banana e comi ela. Eu comi a banana que foi oferecida pro deus Inca. Não tenho arrependimentos. E eu agradeço também a pessoa que deixou a banana lá, né? E me desculpar com o deus Sol, né? Porque era pra ser pra ele. E sabe o que foi o mais lindo disso tudo? A gente chegou lá em cima do portal, a gente não tinha mais água e não tinha comida. A gente encontrou 2 senhores peruanos, os 2 de Cusco. Aí fiz amizade com eles, eles perceberam que eu não tinha mais água e nem comida. Que eu não comia também desde o café da manhã. Eles ofereceram pão pra mim, ofereceram pão pra Adri, deram pão pra gente. E encheram nossa garrafa que a gente tinha de água, não com água, mas com suco de maçã natural ainda, que ele não tinha mais água, ele falou que tinha só um suco de maçã que ele mesmo fez na casa dele. E ele encheu minha garrafa de suco de maçã. E se não fosse isso, cara, sério, eu não sei o que iria ser da gente, porque agora tem mais 2 horas descendo isso aqui agora, 2 horas. E a energia que a gente tem agora foi do pão puro que a gente comeu lá em cima e o suco de maçã que a gente ainda tá bebendo. Com licença. Dá pra ver o trem lá embaixo passando. E já voltamos onde o tuk-tuk deixou a gente. Eu já liguei pra ele vir buscar a gente. E, meu, muita fome a gente tá. A gente não come desde o café da manhã. Aí aqui a gente tá esperando o tuk-tuk. Tem um povoado muito pequeno. Tem um mercadinho ali. E aí eu fui lá e comprei água, mais água. E olha aqui que eu comprei, uma banana. E nessas horas a gente dá valor, meu. Porque a gente nunca dá valor a uma comida tão simples que nem uma banana, né? Mas quando a gente fica sem comer tanto tempo
e fica com muita fome, mas muita mesmo. Isso é muito bom. A gente dá valor. Isso é o valor que precisa ter todo alimento. Parece a Peach. A Peach é um pouco maior. Olha, é Peach. E essa aqui é a famosa Ponte Inca, que fica aqui perto de Ollantaytambo. O tuk-tuk parou aqui pra gente dar uma olhada. E ele parou aqui em outro lugar pra gente conhecer. Ele falou que essa aqui é a entrada principal de Ollantaytambo na época dos Incas, né? E eles entravam por aqui, ó. É a entrada de pedestres, né? Porque hoje a gente chega de carro, né? Eu estou caminhando agora pela praça principal aqui de Ollantaytambo para me despedir, né, desse incrível lugar, porque amanhã vamos continuar a viagem. E se você curtiu esse vídeo e anda curtindo meus vídeos, deixa o like, isso vai ajudar muito. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreve lá, que isso vai me ajudar ainda mais a conhecer outros lugares e levar vocês juntos. Valeu, boa noite.